Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindos! Bora fazer um bom dia? Como eu gosto sempre de começar desejando que você faça desse dia um ótimo dia. E para você que vem chegando, nós marcamos essa live de ontem para hoje. Então, para alguns aí serão anunciados agora. Mas você que já vem chegando aí, escreve aqui para mim. Eu vou fazer um excelente dia. Muito bom. O tema da nossa live hoje é encerrando ciclos. E quando a gente fala de encerrar ciclos, porque os ciclos, a ciclicidade, ela existe. Mas existe também a nossa necessidade de saber encerrar bem esses ciclos. A gente fala, por exemplo, a cada fim de ano. Mas a cada mudança, a cada novidade na sua vida, a cada fase, a cada despedida, isso, eu vou fazer um excelente dia, isso mesmo, escreve aí. Como algumas pessoas dizem, profetiza aí, meu filho. Gente, palavras têm poder. E falando de ciclicidade da nossa vida, observe o seguinte, gente, é natural a ciclicidade. A gente percebe na natureza. A gente percebe, olha, hoje o conteúdo aqui é muito bom. Já pega essa live, compartilha aí com pelo menos 5 pessoas. Vamos lá? Compartilha aí com 5 pessoas da sua lista de contatos e nós já vamos aqui. É uma época muito corrida, então para você que assiste depois, também faça um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, a parte que te cabe no agora. E nós vamos falar também disso daqui, que é o estado de presença, algo essencial, tá? Pra gente conseguir fechar ciclos. Mas falando da ciclicidade, é algo natural, como eu disse aqui. A gente percebe, durante o ano, por exemplo, nós percebemos ali as estações do ano. Perceba como é cíclico. E todo ano nós temos esse movimento ali das estações, né? O outono, o inverno, a primavera, o verão. E tudo começa novamente. E a gente percebe que existe um tempo para cada coisa. Algumas pessoas gostam de chamar a Bíblia, né, de o livro da sabedoria milenar, porque um compilado ali de livros, tá, que tem uma sabedoria inigualável. E quanto mais a gente estuda e verifica esse livro, mais a gente vê como a ciência, como todo o ensino, ele vem para exemplificar aquilo que já está escrito lá. E para quem é um leitor, né, da Bíblia, existe um versículo lá em Eclesiastes que diz assim: há tempo para todas as coisas. Isso fala da ciclicidade. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de semear, há tempo de preparar a terra, há tempo de esperar, de regar a terra, e há tempo de nascer. Então, a gente vê, bem-vinda também, Cida, a gente vê essa ciclicidade aí nas estações, nas leis que regem essas estações, na natureza. Bem-vinda, Grazi, bom dia, faça um excelente dia. E olha que interessante, a gente observa essa ciclicidade de uma forma tão natural.
E nós, mulheres, temos uma particularidade. Nós já vivemos essa ciclicidade todos os meses. O nosso ciclo menstrual, ele traz ali pra gente, né, essa ciclicidade. Talvez um dia eu faça uma live só para falar sobre essa ciclicidade feminina, dessa natureza feminina. Nós, mulheres, somos uma representação daquilo que encontramos na natureza. A mulher, ela produz, ela reproduz. A mulher, ei Branca, bem-vinda. Ela reproduz, ela multiplica, né? Ela tem essa natureza cíclica. E isso a gente observa, por exemplo, nas nossas emoções, no nosso estado de humor. A gente é muito mais cíclico e a gente passa por isso todos os meses. E para cada fase existe uma emoção predominante, existe um estado ali predominante, nesse movimento, sabe? De entrar para si, de se acolher, de estar mais aqui para dentro. Depois é a parte mais externa, de ir para fora, para o movimento, da atitude. E isso é natural. Só que, o que tem acontecido? Nesse caso feminino, muitas vezes a gente nega a nossa natureza feminina. A gente não se aceita nessa natureza. Agora, em uma outra oportunidade, eu vou falar com mais exatidão sobre isso. Eu quero falar um pouco mais sobre essa sabedoria para encerrar ciclos. E duas coisas é muito importante. Estado de presença, para a gente encerrar ciclos. E para exemplificar aqui, nós estamos no final do ano, né? A gente sempre faz, existe um programa, né? Acho que na TV fala da retrospectiva. A gente para um pouquinho para olhar as coisas que aconteceram. Mas mais do que isso, tá? É importante sim a gente olhar para as coisas que nos aconteceram esse ano, olhar aquilo de ruim que aconteceu, e eu vou falar por que é importante isso. Olhar também aquilo de bom. Oi, Ju, bem-vinda! Olhar aquilo de bom que nos aconteceu, tá? Isso é essencial. Por quê? Aquilo que é de ruim, eu tenho que olhar também, Camila? Sim, por quê? É a maneira mais eficiente, gente, da gente entender como não fazer no próximo ano. E quando a gente fala de olhar para trás, a gente precisa ter essa perspectiva. Uma perspectiva de aprendizado. O que eu posso aprender com os meus erros em 2022? Eu vou passar um exercício aqui para você, gente. Se você não puder fazer agora, tire um tempo para fazer, tá? Olha, ótimo dia. Faça um ótimo dia. O que me aconteceu? Para pensar um pouquinho. O que de desafio eu enfrentei em 2022? E quando a gente fala de desafio, e eu gosto de usar essa palavra e não problema, tá? Por uma percepção cerebral que nos traz, quais os desafios que eu enfrentei? Quando eu falo a palavra problema, observa assim que isso gera um pensamento, uma percepção que a gente tem da palavra de que algo foi muito grande e que o problema me sobreveio e eu estive debaixo dele. Agora pensa na palavra desafio. O seu cérebro tá lembrando talvez ali, ó, de um labirinto, ele associa com buscar saída. Você ser desafiado é você ser confrontado a sair da sua zona de conforto. E eu tenho certeza que durante esse ano de 2022 você sim foi desafiado. Você sim passou por problemas. E o que de aprendizado você trouxe? Se você não souber encerrar ciclos, isso vai ficar na sua bagagem.
Isso vai ficar como um peso na sua mochila. E perceba que a gente não aprendeu naturalmente fechar ciclos. Quando a gente olha para trás, a gente viu de coisas erradas, né? Teoricamente, desafios, problemas. Agora, uma outra coisa. Qual o avanço que você já teve nesse ano? O que de bom aconteceu na sua vida? Porque o nosso cérebro, gente, ele tende a ser negativo, tá? A focar naquilo que é negativo. Então, em um simples exercício aqui em terapia, eu peço às pessoas para contar da história delas. E a maioria conta aquilo de ruim, as suas dores. E por que isso? Porque não souberam, não aprenderam a como encerrar os ciclos. A como talvez parar um pouquinho a cada fase, a cada mudança de fase, para verificar ali na sua mochila se não tem peso a mais para você levar nessa jornada. E eu tô falando, gente, de perdão. Eu tô falando de você parar a cada ciclo que se fecha e abrir a sua mochila ali. Bem-vinda, Karina. Nós temos duas escolhas, tá, gente? Hoje é prosseguir uma jornada com a sua mochila pesada. Aliás, nós temos 3. E você sente que tá pesado. E você pode parar um pouquinho ali, porque o cansaço bateu. Você pode fazer um exercício de fortalecimento para as pernas e você prossegue o seu caminho. Ou você pode parar, abrir a sua mochila, verificar o que tem ali na sua mochila. Ali na sua mochila vai ter alguns pesos, tá? Alguns pesos que são ferramentas. O que é isso, Camila? São esses aprendizados que você teve durante esse ano. Ali vai ter, gente, imagina num carro. Você precisa carregar um macaco, né? O macaco é uma ferramenta, é um instrumento muito útil se caso o seu pneu furar. Se caso você precisar trocar o pneu ali durante a sua viagem. Mas imagina que você não quer carregar o macaco no carro. Hoje é até lei, né? Você não quer carregar o macaco porque pesa. Imagina o peso disso. E a nossa vida, gente, a gente tende a evitar dores. O nosso cérebro age assim. E se a gente não quer carregar e a gente não olha, sabe, para essas experiências já vividas como formas de aprendizado, como formas de ter adquirido novas habilidades, resiliência. Eu sei que a minha história aqui de vida é diferente da de cada um de vocês. Essa história é aquilo que está na sua ali, ó, a sua digital. Eu gosto de usar essa alusão para falar da sua identidade. Quem é você? Quem é a sua história? O que você tem de aprendizado? O que você trouxe ali de aprendizado de 2022? Se você quiser ter mais ciência disso, comece a anotar sobre isso. Pega um caderninho assim, ó. Gente, eu sou cheia dos caderninhos. Eu antes confiava muito na minha memória, até começar a estudar sobre o funcionamento do nosso cérebro. E anotar é uma das coisas que faz desacelerar o seu pensamento, tá? Isso aqui te traz para o estado de presença. E olha só, quando você anota, vamos só para você entender isso daqui. Nós estamos falando de você olhar para esse ano de 2022 e ver o que de desafio você enfrentou. O que de aprendizado você trouxe. O que você teve de bom
na sua vida, anote tudo isso daí. Quando a gente tá pensando como você pode estar agora sem anotar, a gente tá pensando ali, olha, cerca de mais ou menos, tá, gente? É aproximado. Hoje nós vivemos na síndrome do pensamento acelerado. Pode ser uma média aí de 5.000 palavras, tá? Por minuto. Um pensamento que você tem ali, olha, separa ali um pouquinho de tempo. Vamos pensar em 1 minuto. É uma média de 3 a 5.000 palavras que você está pensando. Agora, se você para anotar, isso te traz para o estado de presença. Você desacelera o seu pensamento. O que é de 5.000 vai baixar ali, olha, para 1.000. É só uma perspectiva aqui para você entender isso, tá? A importância de você anotar. E você vai olhar para esse ano e você vai falar: quais problemas, o que de ruim aconteceu na minha vida? O que de desafiador que te veio? E aí você vai pegar e você vai olhar: o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com isso? Agora, perceba o seguinte: o que eu posso agradecer? E aqui é outra coisa que te traz para o estado de presença, gratidão. É você olhar para esse ano e falar assim: o que de bom me aconteceu esse ano? E eu já mostrei para vocês aqui, né? Essa perspectiva de olhar para aquilo que é ruim e entender que isso é para cooperar com você. Para entender que isso faz parte da sua história, para que você adquira ferramentas. Agora, uma das coisas que pode estar te impedindo de você olhar para esse 2022 e falar assim: uau, que ano! É você não desenvolver esse olhar. A gente na terapia utiliza muito a palavra ressignificar, é dar um novo significado. É você olhar para a sua história, é você olhar para esse ano e verificar esses problemas e falar assim: uau, foram desafios que eu enfrentei. O que de aprendizado? Quais foram os meus erros que eu tive esse ano? Como não fazer no próximo ano? Uma das maiores formas, gente, da gente aprender existe uma pirâmide muito usada, né? Dos níveis de aprendizado. Essa pirâmide não é cientificamente comprovada, tá? É a pirâmide de Maslow. Você aprende 10% quando você lê, você aprende 95% quando ensina. Não, você pode aprender muito mais do que 10%, ou muito menos. Depende de muitos fatores, tá? Você pode ser um papagaio repetidor aqui e não aprender 95% daquilo que você está ensinando. Agora, se tem uma coisa que te faz aprender, é você colocar em prática. É o que a gente chama na neurociência de teste. É mesmo? Você tá me ensinando isso daqui? Camila, você falou para eu anotar. Como que você aprende? Então eu vou anotar. Eu estou entrando em movimento. Eu estou colocando em ação aquilo que está entrando de conhecimento, gente, na minha mente. Nós vivemos nessa era. Talvez de hoje, amanhã, se você rodar aqui pelo Instagram, você vai ver muitas pessoas falando assim: como nós vamos fazer no próximo ano? Como traçar metas? E eu fiz uma série, tá? De lives, tá? Aqui salva no Instagram, também no meu canal no YouTube. Se você não conferiu, vai lá, tá? Pra conferir. E olha só, você ouve 30 lives sobre metas, sobre como fazer 2023 um ano diferente, o seu ano. Aí as pessoas vão chegar e vão falar assim: anotem aí o que você quer. E aí você tá ouvindo. Você tá ouvindo. Só que aí você não pega para anotar. Grande parte do que você aprendeu vai se perder.
Isso, para quem lê a Bíblia, chama sabedoria, gente. Sabedoria. É você pegar a informação, transformar em conhecimento e transformar em sabedoria. É você pegar um conhecimento e você colocar na sua vida prática. Sem ação não existe sabedoria. O que você de fato aprendeu, porque você vivenciou, é a forma mais intensa de aprendizado. Agora, se você não olhar isso como uma forma de aprendizado, isso vai ficar na sua mochila como um peso. Você vai começar 2023, você pode ir lá traçar um monte de metas, só que a sua mochila vai pesada. E vai chegar janeiro, final de janeiro, fevereiro, depois do carnaval, e aí é onde as pessoas começam a procrastinar. Sabe aquele plano da academia? As pessoas querem... Gente, vocês já repararam esses lugares onde as pessoas caminham? Essas grandes avenidas nas cidades? Vai lá, dia 2 de janeiro, uma segunda-feira, principalmente se for segunda. Tá assim. Volta 2 semanas depois para ver se tá esse mesmo número de pessoas. Gente, aprender a encerrar ciclos. Faz sentido? Faz sentido isso para você? Você já experimentou disso? Você já vivenciou isso? Você já se pegou procrastinando? A gente tá falando de um ciclo de 1 ano. Isso ocorre na semana. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira. Começa a dieta, começa a academia, começo isso, aquilo. E aí, na quarta-feira, eu vou ser legal com os disciplinados. Na quinta-feira, como é que tá? O que você aprendeu de 2022? Anota. O que você fez de errado? O que você fez de errado para cuidar da sua saúde? O que você fez de acerto? O que você teve de melhoria nesse ano? Olha, Camila, lá no fim do ano, lá no início do ano, eu tava comendo muita açúcar, muita porcaria. Tava tomando refrigerante. Não, olha, lá pro meio do ano eu falei assim, não vou tomar mais refrigerante. Veja o que você já avançou. Ou então olha para esse ano e fala assim, não, peraí, no início do ano, vou falar de outra área. Talvez eu tivesse mais tempo com a minha filha. E eu percebi que eu comecei a correr demais e esse tempo aqui com ela, esse tempo de qualidade reduziu. Poxa, o que eu posso aprender? Um dia é um ciclo. Se você ligar, deveríamos exercitar isso todo dia. Um dia é um ciclo. Se você parar para olhar no seu dia, tem um exercício tão simples aqui que eu passo na terapia. Chega no fim da noite, pega um caderninho assim, deixa do lado da sua cama, escreve ali 3 motivos de gratidão pelo seu dia. Você fala assim, é um exercício, né, Camila? Eu posso te explicar tudo o que acontece no seu cérebro ao você fazer isso. É exatamente esse processo de aprendizado sendo formado. É você olhar para o seu dia, verificar. Você com certeza vai lembrar de coisas ruins que te aconteceram, mas você vai intencionalmente forçar o seu cérebro a lembrar. E o seu foco vai estar onde? No que é bom. E tudo aquilo que a gente foca, expande. Já ouviram essa frase? Agora, se você termina o seu dia, uau, nossa, como eu tô cansada. Hoje foi aquele dia, tudo deu errado. Como você acha que você vai acordar no dia seguinte? Perceba, gente, olha, é muito importante. E percebam que nós, naturalmente, tá? Ao fim de cada ano, percebe?
Você abre os Instagrams, tá todo mundo mais sensível. Ontem eu perguntei, abri uma caixinha, gente, eu chorei aqui com as respostas das pessoas pra mim. A gente tá mais emotivo. Nós mulheres principalmente, né, gente? Que nós somos o máximo. A gente tem que aprender sobre isso, sabe? Ser feminino é muito bom. E olha, a gente tá mais introspectiva. A gente tá nessa fase mais reflexiva. Aproveitem isso, gente. A tristeza são ciclos da nossa vida para voltar para dentro. Mas para quê? Pra gente aprender. O dia que você falar que você não aprendeu nada, você não tá crescendo. Você não tá prosperando na sua vida. Você não tá frutificando. Isso mesmo. Olha que bacana, eu quero falar disso, tá? Ambiência. Ter pessoas do seu lado que te incentivam. Te incentivam a olhar e aprender e te incentivam também ao quê? O que eu quero? Falei do passado. Eu falei de livrar desses pesos. Eu falei de olhar com sentido de aprendizado. E uau, que bom. Que bom isso. E olha, agora vamos olhar um pouquinho pro futuro. Qual a perspectiva? Uau, o avião passou perto, hein, esse aqui. Qual a perspectiva que você tem para esse ano? Perceba que se você... A perspectiva que a gente tem de futuro, gente, é sempre assim. É assim que funciona no seu cérebro. Você pega com o que passou, soma, multiplica, faz uma continha na sua cabeça aí, da sua situação atual, daquilo que você pensa de si, das suas capacidades, das suas crenças de si mesmo. E aí você joga tudo isso, mistura isso aí na sua mente, processa e tem uma percepção. Percepção não é realidade, tá, gente? No cérebro não é. O sentir é diferente de perceber. E aí você joga isso no retroprojetor e aí você tem uma perspectiva de como vai ser o seu ano. Eu tô falando do ano, gente, mas encare isso como aprendizado para sua vida. O jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Se você fizer isso todo dia, você vai viver diferente. O seu olhar da vida vai ser diferente. Agora perceba o seguinte. O que acontece dessa perspectiva do novo ano? Como? Faz um exercício agora. Nós estamos em dezembro de 2022. Pode ser só no pensamento agora. Como você se imagina estar em dezembro de 2023? Rapidinho, seu cérebro começa a processar aí. Dependendo do seu estado de humor hoje, dependendo da sua visão de si mesmo, dependendo de um monte de coisa que você já experimentou ontem, você vai fazer uma perspectiva. Por isso que eu falo com vocês, gente. A gente precisa aprender a sonhar de novo. Parar de pensar no como. Eu falo muito aqui com vocês. Quem tá chegando agora, né? Eu não desejo assim um bom dia, apesar de desejar. Mas eu falo assim, faça um bom dia. Porque não é sobre as coisas que nos acontecem, mas é da interpretação que a gente dá. E a intencionalidade que a gente põe. Eu decido se eu vou fazer esse dia um bom dia. Independente do que me aconteça. E a gente não tem domínio sobre as coisas. A gente não sabe se vai estar vivo em dezembro de 2023. O Chailton tá aqui na live, ó, a gente tava na casa dele esse fim de semana.
A gente tá vivo hoje porque é da vontade de Deus, o livramento que Deus deu a gente ali de um acidente e tal. Eu não sei se eu vou estar viva, mas na parte que me cabe é o hoje. O que eu posso fazer hoje? Eu quero falar pra você, falta 2 dias, né? Pra gente comemorar. O que você pode fazer hoje? Camila, eu quero ano que vem cuidar mais da minha saúde. Qual passo que você vai dar hoje? Você tem o hoje. E aí, Fábio, grande Fábio, o que você vai fazer hoje? Para isso que você imagina de positivo na sua vida acontecer. Quais os planos que você tem para esse novo ano? A sua perspectiva dele é boa? É positiva? Como você vai se mover? Perceba que se você não souber encerrar os ciclos, e aqui uma coisa muito importante, você precisa desapegar. Desapego. Para o novo preencher um espaço, o velho tem que sair. E uma coisa vai na outra, tá? O novo chega, você tira o velho. Você tira o velho, o novo chega. É cíclico. Cíclico. E perceba o seguinte, gente. Para que você consiga tirar o velho, para que coisas novas aconteçam, o que você tem feito? Gente, eu dou um exercício, parece que não é terapia, mas eu sou treinadora comportamental também, tá? Um jeito que você arruma a sua cama diz muito de como você faz com tudo na vida, tá? Ó, pensa o seguinte, nesse ano aí, ó, vou me separar do açúcar. Açúcar é um grande inflamatório, né, no nosso organismo, que bom. Ó, imagina uma coisa que você almeja pro próximo ano. Camila, eu me vejo uma mulher mais elegante. Oi, Dani, seja bem-vinda também. Eu me vejo uma mulher me vestindo mais elegante. Aí, olha só que interessante. A gente vai lá no guarda-roupa, como tendemos a fazer. Abre o guarda-roupa, olha as roupas lá e fala assim, vou tirar umas roupas aqui. Aí, eu olho lá que não tá me servindo, essa aqui, não sei o que, não sei o que. É o modo errado de a gente fazer, tá? O descarte. O abrir mão. Como que deve ser feito isso, gente? Tira tudo do guarda-roupa. E fala assim, o que eu quero pra mim nesse novo ano? O que eu quero? O que fica? O que faz sentido ficar aqui? O resto eu descarto. O resto eu descarto. Vocês conseguem perceber? É perceptível essa diferença? Eu tenho que descartar o velho. Eu tenho que abrir espaço pro novo chegar. Paulinha, seja bem-vinda. Conhecida, né, Ti? Muito bem-vinda. Quando a gente aprende a desapegar do velho, a gente está mais suscetível para o novo. E quando a gente encerra, gente, como é difícil a gente desapegar de pessoas. Se de coisas a gente já tem essa dificuldade, imagina de pessoas. Ano passado, né, até novembro, eu participei de uma mentoria. E eu entendi que não fazia sentido para mim eu continuar naquele grupo de mentoria. Gente, como foi difícil. Não é porque eu sou terapeuta que não é difícil. Como foi difícil. De engenheiro, opa. Eu me despedi das pessoas. Algumas, eu sei, vão continuar na vida. Porque existem pessoas que a gente esbarra, outras a gente encontra, né? São verdadeiros presentes de Deus na vida.
Uma delas tá entrando aí, Marli. Falando aqui, Marli, que a gente precisa ter sabedoria para encerrar ciclos. Entender que coisas, pessoas vão passar pela nossa vida. E aquelas que de fato forem importantes vão ficar. E aí, por dependência emocional, lembra lá daqueles pesos que eu mencionei, gente, na mochila? A gente não consegue desapegar de pessoas, a gente não consegue desapegar das coisas. Tem gente que tem dificuldade de tirar uma blusa que não tá usando do armário. Como que o novo vai chegar se não tiver espaço? O que você precisa descartar? E para começar bem esse ano, quem você precisa perdoar? Verifica aí. Talvez alguém que nesse ano te humilhou publicamente, talvez sem intenção. Quem que você precisa perdoar? Pessoas é o mais difícil, né, Marli? Da gente desapegar. Mas aquelas que são importantes na nossa vida, que de fato vai andar com a gente, elas ficam. Independente do que aconteça. Quem você precisa perdoar? Qual o peso que você precisa tirar aí da sua mochila? E talvez você não tá se lembrando de muita gente, nada. E você? Quem sabe você precisa declarar perdão sobre a sua vida por se cobrar demais, por se sentir ferida demais. Quem sabe você precisa se acolher para você começar a ter uma perspectiva positiva para esse novo ano. Encerrar ciclo. Estar em estado de presença no hoje. O ontem já foi. Amanhã não existe. A gente tem o hoje. Eu gosto de dizer, olha, o passado já passou. O futuro não existe, porque quando ele chegar, ele vai ser presente. Amanhã, quando a gente chegar lá, se chegar, vai ser hoje. O que que você vai fazer hoje? E aí eu te pergunto, escreve para mim aqui, você vai fazer desse dia um bom dia? Você vai verificar o que que você precisa descartar? O que que de novo precisa entrar? O que que você precisa aprender? O que de novo você precisa aprender? Você só sabe disso se você souber onde você quer chegar. Se você tiver essa construção positiva do seu futuro. Por isso que eu falo isso. A gente, entendo que devemos nos perdoar e até encerrar ciclos com a gente mesmo. Exato. Por quê? Gente, nós adoecemos no corpo por resquícios emocionais. Raiva que a gente não soube canalizar. Sabe esse nível de inflamação que está no seu corpo? Às vezes não é só açúcar. Raiva, rancor. Porque uma ferida, gente, quando ela é feita, a gente fica ali remoendo aquilo. Tá no seu cérebro, o cérebro repete e não tem como. Por isso que a terapia é algo tão importante, tá? Para você desvincular dessas coisas que você não, às vezes agora você não tá lembrando. Mas aquilo que você lembra, que você para ali para refletir desse ano, as pessoas que você precisa perdoar, incluindo você, perdoa. Perdoa. Isso. O perdão me libera para construir o novo. Gente, se você souber o aprisionamento que é o perdão, ou a falta de perdão, né? Quando alguém te machuca, te fere, é a mesma coisa que você pegar, aprisionar aquela pessoa, só que você
é o carcereiro dessa pessoa. Você fica vigiando ela. E quando você resolve perdoar, o que é isso? É você pegar a chave, abrir, para que a pessoa saia. Mas você está se liberando de ter que ficar ali vigiando. É você se liberar. O perdão, vamos pensar numa perspectiva individualista, egoísta. Faz bem para você. Quando você não perdoa alguém, é você tomando o veneno, esperando que o outro vai morrer. Eu vou tomar meu café. E, gente, olha, para começar bem, livre-se dos pesos. Olhe com gratidão. Se você não consegue olhar com gratidão, é porque tem peso aí. E para você olhar com gratidão isso, o seu dia, a sua história, o ontem, o que você aprendeu, o hoje, comece a desfrutar hoje, sem exercitar gratidão por aquilo que você tem hoje, você não consegue prosseguir sem peso. Isso é muito forte. Para meditar nisso, tá? Essa madrugada fiz uma carta de perdão para Deus, para as pessoas e para mim mesmo. Que sensação maravilhosa. E, gente, eu preciso falar isso daqui. Você alguma vez já parou para perguntar para Deus por quê? Por quê de alguma coisa? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu precisei passar por isso? Se você alguma vez já passou por essa pergunta na sua mente, você já culpou Deus por alguma coisa. Você já culpou Deus. Mude o seu olhar. Ao invés de perguntar para Deus por que eu tô passando, eu passei, começa a perguntar a ele assim: pra quê? Pra quê? Perceba esse olhar de aprender, gente? Pra quê? Eu vou fazer uma live só sobre propósito. Quem aí quer uma live só sobre propósito? O novo começou no meu coração. Quem lê a Bíblia, lá em Filipenses, fala muito de despojar e revestir. É sobre isso. É despojar daquelas coisas negativas e revestir daquilo que é bom. E toda boa dádiva vem do alto. E eu vou finalizar com um versículo. Que às vezes quando a gente fala de intencionalidade, as pessoas acham que é uma visão elevada de si mesma. E não é. Não é. É focar naquilo que a gente tem controle. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: em vão é você trabalhar se ele não edificar a casa, tá? Você está edificando à toa se ele não abençoar. E existem princípios lindos aqui. Mas o edificar é você. O trabalhar é você. Quem é cristão e tende a acreditar assim: se Deus quiser, vai acontecer isso. Na Bíblia fala: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Precisa ter movimento. Precisa ter movimento, gente. Ação. Entrar em movimento. Como que a gente aprende mesmo? Testando, fazendo. O que você tem aprendido? A gente vive na era do inchaço, né? Do conhecimento. Mas é aquilo que tem transformado em sabedoria.
Gente, vamos aprender. Encerrar o ciclo desse ano. Esse é um versículo precioso. Depois leiam, Salmo 139, 23. Encerrar ciclo. Abrir mão do velho, se desapegar do velho, fica somente com o aprendizado. 10% de passado. É o que a gente precisa. Faça uma perspectiva positiva e viva e entregue mais disso para o seu cérebro. Tem técnicas para isso. Pense nisso, sonhe, se imagine. Deus nos deu uma mente criativa, gente. 20% de futuro. E os 70% que lhe cabe é pro hoje, é pro agora. Então, façamos um ótimo dia. Um grande abraço para você. E espero que tenha sido aqui muito útil para você esse momento, mesmo que não planejada previamente, mas eu creio, eu senti vontade de falar isso daqui, porque eu percebo as pessoas nessa luta, nessa correria desenfreada de tantas coisas. E que eu gosto de ter uma frase que eu gosto de usar, que todo recomeçar, todo recalcular de rotas, ele precisa começar em si. Então, o meu convite para você é: externamente, nós estamos numa época de muita correria. É difícil para as pessoas pararem aqui para assistir uma live. Mas o meu convite é para que você olhe um pouquinho para dentro. Abra a mochila. Vê o que tem aí dentro. Faz sentido você levar tudo que tá aí? Tira o que não faz sentido. Recalcula a rota. E com a mochila mais leve, sabendo para onde você vai, o caminho se torna mais leve. Oh, que bom! Muito bom ouvir isso, tá? Façamos um bom dia. Escreve, olha, só para finalizar, vamos exercitar isso? Escreve um motivo de gratidão que você tem aí hoje. Escreve aí para mim nos comentários, eu quero ler. Eu quero ler motivos de gratidão que você tem. Pode ser pela vida de alguém. Pode ser por uma coisa física que você tenha. A sua casa. Eu vou falar aqui alguns motivos de gratidão para que a gente ter acordado hoje. Uau! Ter acordado hoje. Enche o pulmão assim, ó. Nós estamos aqui. Tem muita gente no ar. Lá no hospital. Ter inspiração mediante estar aqui na live. Uau. Que bom. Que bom. Pela sua família. Oba, olha aí. Eu ia falar isso, né? Não tava falando. Ambiência. Ambiência. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Mas a gente já consegue perceber as conexões entre algumas já. Valores, princípios, conectam. Escolham pessoas para andar com você, para fazer uma ambiência de crescimento. Pessoas que tenham mesmos valores, mesmos princípios e que tenham objetivos em comum. O que você quer? O que você quer? E eu vou pedir licença aqui só para mencionar que eu abri a oportunidade da minha... Eu misturei aqui a minha mentoria com o meu processo terapêutico, misturei o meu curso gravado e eu fiz um programa para passar 2 meses juntas. E o preço disso, gente, tá só o do meu curso gravado. O que vai ter lá? Ambiência,
pessoas querendo crescer juntas, tá? Vai ter abrir de mochila, autoconhecimento, ressignificar. Branca já tá aí comigo. Neuciane também. Eu quero criar um grupo forte pra gente criar essa ambiência. Camila, eu preciso melhorar minha saúde. Nós temos ajuda. Doutora Nádia, médica integralista. Camila, eu preciso melhorar minha alimentação. Tem doutora Ariel. Nós vamos fazer um programa. Gente, o nosso grupo vai entrar no programa de nutrição. Tudo já incluso no preço, tá? Parcerias. Neuciane disponibiliza o treinamento dela pra gente. Dentro. Tudo dentro. Eu quero criar uma ambiência pra gente crescer juntas. E se você tiver e quiser saber mais, quiser entrar, o link tá na minha bio. Vai lá e dá uma olhadinha. Obrigada, Branca. Obrigada. Gratidão também. Tem pessoas que chegam e ficam, né? É sobre isso. Um grande abraço pra você, gente. Até mais.